Os Céus Abertos, de Anna Routry. Capítulo 10. O Trono de Deus. À medida que subíamos, a luz se tornava colorida, vibrante, quase viva. O som do canto se intensificou umas 100 vezes enquanto seguíamos o fio de prumo flamejante até o terceiro céu. Sua justiça é de eternidade a eternidade. Seus julgamentos são certos e não serão retidos por mais tempo. Celebração jubilosa. Quando Jesus apareceu no mar de vidro, um grande brado se ouviu. Aqueles que cantavam explodiram em cânticos espontâneos e regozijo com a visão dele. Nós tínhamos entrado no terceiro céu, pelo que parecia ser a parte de trás da sala do trono. Os remidos começaram a dançar como se fossem um, esquivando-se em um rápido movimento de deslizamento, como dançarinos na terra que dançam em grupo. Os movimentos eram vigorosos e alegres. Quem passava perto de nós estendia a mão ao toque de Jesus, e ele estendia a mão para tocar mão após mão de quem passava na dança. Todos estavam rindo. Eu estava certa de que a dança era espontânea. Os remidos estavam dançando pelo poder do Espírito Santo, milhares e milhares liderados pelo próprio Espírito. Jesus olhou para mim. "Eu sou necessário, Ana", ele disse. Ele fez então sinal para que alguém se aproximasse de nós. Era o anjo grande e formal que encontrei no caminho de esteira andante no começo. Enquanto o Senhor falava comigo, ele ainda estava sorrindo e tocando as mãos estendidas para ele. E então me disse: "Apagelias estará com você." O anjo Apagelias. "Então esse é o seu nome?" eu pensei comigo mesma, sorrindo por dentro. O anjo inclinou-se para Jesus. O Senhor Jesus sorriu para mim, estendeu a mão e apertou a minha mão. E então foi embora. Apagelias e eu continuamos a assistir à dança exuberante. Apagelias então começou. "Você veio em um momento alegre. Por quê?" "Nós nos alegramos diariamente por aqueles que entram recentemente no reino. Mas esta celebração é a resposta à proclamação de seu pai que uma grande colheita está prestes a começar. Seus filhos estão cheios de gratidão a ele por sua fidelidade, pois ele está prestes a fazer um trabalho rápido e resgatar muitos de seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor." "Isso é emocionante." Sorri. "Obrigada por me contar, Apagelias." Ele se curvou em reconhecimento e sorriu apesar de si mesmo, pois era uma brincadeira entre nós dois que Jesus tinha acabado de me dar seu nome. Os milhares de dançarinos se reuniram em círculos, cada círculo contendo cerca de 24 bailarinos. Eles começaram a circular e tecer de dentro para fora dos anéis. Alguns estavam rindo, mas em todos os lugares havia regozijo. Eles começaram a cantar enquanto dançavam. "Novamente, novamente, nós cantamos sua glória. Novamente, novamente, nós regozijamos em nosso Deus." Todos estavam executando os mesmos movimentos, girando e girando dentro dos círculos, e cantando a mesma canção em toda a parte do mar de vidro. Adoração em silêncio. Então, como pela direção do Espírito Santo, a música desacelerou para um suspiro, uma pausa, um selá. Os resgatados também fizeram uma pausa, em silêncio, com os braços levantados para Deus. Me lembrei de Salmo 65, onde afirma: "A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião." Após uma longa pausa, uma melodia lenta e imponente começou. Além do tom dos instrumentos que eu reconhecia, a música estava sendo tocada em alguns instrumentos que eu nunca tinha ouvido falar. Talvez fossem de outras culturas ou de algum projeto antigo. Em harmonia com a música instrumental, o som era encantador.
Ele não era um som falado nem tocado por músicos. O que era então? Dança de adoração. Os remidos responderam à música, começando uma dança majestosa de adoração. Os movimentos eram reais e nobres. Eles executaram com grande cuidado e intensidade. Talvez uma dança pavana. Esta é a dança da terra que mais se aproximava deste culto dos remidos. Eu senti que eles estavam dançando para expressar sua reverência. Sua dança era uma homenagem. A mudança de ritmo me permitiu me orientar. O trono de Deus. A sala do trono era tão brilhante com a luz quanto o reino de Satanás era escuro. A superfície sobre a qual os redimidos estavam dançando era um pavimento de luz que parecia um azul translúcido. A área era imensa, como uma praça enorme. Na extremidade deste mar expansivo havia uma luz ofuscante branca, no centro da qual estava o trono de Deus. Um grande anseio brotou dentro de mim e um sussurro involuntariamente escapou. Papai. Sua presença me atraiu com as cordas do amor. Apagelias olhou para mim e sorriu. O Pai se manifesta pela luz de uma brancura indescritível. Sua glória incriada irradia em todas as direções para formar uma grande esfera de cores incríveis. De uma distância considerável, esse brilho parece um olho como uma deslumbrante pupila branca. Talvez a esfera seja devida ao reflexo sobre o mar de vidro. Eu não poderia dizer. Mas me lembrei que muitas vezes a igreja primitiva tinha mosaicos ou afrescos do olho de Deus em seus edifícios. Ali, parada sobre o mar de vidro, eu imaginei se eles estavam procurando retratar a glória do Pai, assim como sua onisciência. O esplendor de sua pessoa irradia faixas de cores, como um arco cuja mistura tem tons de branco ao amarelo, ao ouro, ao shequiná, ouro avermelhado, e no meio do espectro tem cores de tons vermelhos, roxos, azuis e terminando com verde. O arco-íris da terra é um tipo de arco do meu Deus. Aproximando-me do trono. Paralisada, eu estava perdida na maravilha dele. Apagelias tocou meu ombro para chamar a minha atenção para o que ele estava prestes a dizer. Venha comigo, disse ele, e com isso ele começou a se mover em direção ao trono. Começamos a passar por aquela adoração, às vezes mergulhando por baixo do braço de uma bailarina enquanto traçávamos o nosso caminho adiante. A luz em que estávamos entrando começou a se intensificar, bem como a sensação de poder. Quando chegamos mais perto do trono, o brilho mais parecia com as ondas de luz na aurora boreal quando se forma um arco de luzes no céu. A luz resplandecente não foi cegando como a da terra cegaria se você olhasse para ela. Podia-se experimentar, sentir e até mesmo olhar para essa luz. Louvor angelical. Milhares de anjos circulando acima da área do trono, e milhares mais pareciam estar chegando para se juntar a eles. Um número incontável de anjos estava dentro do arco da coroa ao redor do trono. Cada grupo usava a cor de um tom particular. Eles estavam fazendo sons musicais, voando em diferentes níveis de velocidades e padrões. Assim como uma vara girando pode fazer um som diferente, aumentando ou diminuindo sua velocidade, era assim que estes anjos em seu voo traziam vários sons de louvor. Os tons de seu voo eram diferentes do cântico ou dos instrumentos tocados. Este deve ter sido o som musical cuja origem eu não pude detectar anteriormente, tão rara a sua beleza. Eles pareciam ser incrivelmente felizes, nadando, por assim dizer, na glória de Deus. Eu também senti essa alegria. Para sempre não seria tempo suficiente para louvá-lo e receber a sua alegria de volta dele mesmo. Às vezes, alguns anjos voavam juntos, produzindo um tom diferente do som dos que estavam no voo em uma única cor. Uma com louvor.
As melodias, bem como a luz na sala do trono, passaram através de mim. A música de louvor entrou em mim e passou por mim. E eu me tornei uma com o som. Era como se eu me tornasse o louvor. Lembrei-me de que no livro dos Salmos de Davi está escrito: "Mas eu oração", o que significa que ele era a oração. Assim é o louvor na sala do trono. Epagelias, parado entre as dançarinas, falou: "A harmonia, a unidade e o desejo deles aqui é dar ao Pai o que lhe cabe, constantemente dando de si e recebendo mais dele quando eles louvam trazendo adoração. É uma música doce." Sim, concordei. Nós observamos e ouvimos por um momento antes de avançarmos novamente. À medida que me aproximava do trono, era como se eu pudesse começar a ver o louvor. Ele era translúcido, quase invisível, mas eu podia vê-lo. Ele parecia ter diferentes propriedades. Alguns tipos de louvor eram como tecidos, alguns como partículas. A ação de graça se parecia com voos de aves de luz. Louvor purificado. Os anjos em voo reuniam alguns dos louvores do mar de vidro e teciam-nos em seu louvor dentro de cada cor do arco, isto é, a radiação em torno do Pai, antes que fossem até ele. Alguns louvores iam a um pequeno altar sobre o qual parecia haver carvão queimando. Eu me perguntava por que alguns foram para um lado e outros para o outro lado. Epagelias abordou essa pergunta silenciosa. Alguns louvores já estão em harmonia com o louvor celeste, mas alguns devem passar pelo fogo, me disse ele. Anjos da sua presença. Seres angelicais em lavanda suave foram até este pequeno altar. Suas vestes eram bordadas com lilás profundo e com ouro nas mangas e bainha, e as vestes estavam amarradas com cintos de ouro. As palmas de suas mãos eram também tingidas com a cor lilás. Eu senti que eles deveriam ser anjos de sua presença. Eles tomavam muito cuidado com tudo o que estava acontecendo ao Pai. Havia uma delicadeza no tratamento do que pertencia a ele, como um pastor incentivando e ajudando um cordeiro recém-nascido. Quer fosse tecida na harmonia angelical dentro de cada cor da radiação, ou atraído para as brasas do pequeno altar, tudo ia para ele como um pombo-correio. Nada era capturado, nem roubado. Entrelaçamento. Me tornei mais consciente da fragrância agradável em torno da área do trono e do entrelaçamento de som, cor e cheiro. Estes não podem ser tecidos juntos na terra da maneira que são misturados aqui no céu. Nós abaixo podemos experimentá-los simultaneamente, mas acima eles parecem ter as mesmas propriedades. É como água sendo vestida em água. Águas tendo as mesmas propriedades podem ser misturadas. Então, aqui é assim com o som e a fragrância leve. Parece estranho ver o som, ouvir a cor e o cheiro ter a qualidade palpável para ele, mas no céu tudo parece natural, correto e até óbvio. 7 grandes chamas. Havia 7 grandes chamas de fogo e 7 tochas diante do trono. Epagelias falou: essas são manifestações do Espírito Santo. Eles queimam diante do trono continuamente. Ele se revela aqui e na terra. O Cordeiro incorpora estes, e o Espírito leva dele próprio. Dos exércitos celestiais criados aos serafins, queimando em santidade, mais se assemelham a estas lâmpadas do Espírito. Eles queimam acima, e as lâmpadas queimam diante do trono. Serafins.
Eu então olhei para cima para ver os seres celestiais queimando logo acima da luz mais intensa do trono. Cada um tinha 6 asas. Agora eu podia ver seus rostos ao movimento de suas asas. Eles queimavam como maçaricos. Deles fluía a música mais doce e mais pura que eu já tinha ouvido. Os 24 anciãos. No meio da luz intensa, branca na área do trono, lá estavam 24 seres muito altos com coroas na cabeça. Cada um usava uma corrente com um único medalhão de ouro pendurado. O cabelo em suas cabeças era branco e eles estavam cheios de luz. Eu podia sentir que eles eram antigos, sábios e de muita autoridade. Epagelias me levou para uma área livre mais perto do trono. 4 seres viventes. Dentro da maior luz, pude ver 4 seres viventes. Cada um era mais branco do que o branco e tão cheios de luz eram eles. Cada um tinha 6 asas. Um parecia um bezerro, um como um leão, outro como uma águia e um como um homem. Suas cabeças e pés, patas, cascos ou garras eram de ouro. Eles estavam cheios de olhos impressionantes e muito bonitos. A criatura viva de luz, que parecia algo como um homem, usava uma roupa transparente, com um colar que vinha do alto das orelhas até o pescoço. Este colar parecia um leque aberto de renda branca entrelaçada com fios de ouro. Um jugo de ouro e um painel frontal, incluindo o centro do manto. Através do tecido fino de sua roupa, eu podia ver que seu corpo era coberto de olhos. Sob as asas de cada uma dessas criaturas vivas havia mãos. Quando os remidos caíam de joelhos durante a dança, estes 4 seres se curvavam diante do rei. Em suas mãos eles tinham taças de ouro que apresentavam diante do trono. Epagelias falou para mim: estes representam 4 grandes divisões da criação animal. A palavra diz que todas as coisas são para louvá-lo. Estes são remanescente da criação que cumpre esta palavra. Isso que eles fazem é atribuindo a tudo o que Deus fez. Por que eles têm a cabeça de ouro? Eu sussurrei. O ouro mostra o lugar deles entre os que representam a criação diante do trono. Ele respondeu. É um metal precioso na terra e representante de Cristo aqui. Então, sua cor reflete o que é precioso, adorar a Deus. Deus lida com o remanescente. Estes 4 são remanescentes certos. Diante do trono, o Deus Todo-Poderoso, o Glorioso, está sendo louvado e adorado por sua criação. O branco representa a inocência de tudo o que ele trouxe originalmente. E lembra que o que ele criou foi criado puro e não corrompido no começo. Concluindo a oferta de louvor. A oferta de adoração e ação de graças pelos remidos estava chegando ao fim. Como os santos remidos avançaram, com os braços em volta à cintura uns dos outros, se ajoelharam sobre o seu joelho direito diante do trono, inclinando a cabeça em sinal de reverência. Os 24 anciãos e os 4 animais se ajoelharam, dizendo amém ao final da dança. As miríades de anjos louvando-o alto dentro do esplendor, eles pareciam milhares e milhares e camadas sobre camadas de tubos de órgão, tanto quanto eu podia ver. No silêncio que se seguiu, Deus falou.